Uma foto do senador Aécio aqui no Cidade Verde, com ele fazendo assim, ó, com o dedo. Deu tudo certo para ele, né? Ontem lá no Senado, no plenário do Senado, os senadores fizeram a votação, colocaram em pauta o ofício do Supremo Tribunal Federal, que pedia que o Senado analisasse a situação, que não caberia mais ao Supremo e sim à própria Casa Legislativa, analisar a situação do afastamento que foi decidida pela primeira turma do Supremo, mas depois, em plenário, os ministros decidiram que seriam os próprios senadores que decidiriam sobre o futuro do senador Aécio Neves, afastado do mandato e recolhido noturnamente em casa. Délio, ele precisava de 41 votos, teve alguns votos a mais e agora está numa situação bem mais tranquila, né? Bom dia. Nádia Rodrigues, Elivaldo Barbosa, bom dia para vocês e bom dia a todos no Piauí. A sessão de ontem no Senado levou quase 3 horas e no final prevaleceu o espírito de corpo. Aécio Neves teve o equivalente a 63% dos votos, que assim derrubaram as medidas impostas pelo Supremo Tribunal Federal contra o senador Tucano. E nessa votação de ontem, os partidos se dividiram em 3 grupos, Nádia, um deles formado pelo PMDB, PSDB e pelos partidos do chamado Centrão, que orientaram os seus parlamentares a votar em favor de Aécio Neves. Um segundo grupo, encabeçado pelo PT, orientou que os parlamentares votassem contra Aécio Neves e a favor das medidas impostas pelo STF. E um terceiro grupo, formado pelo Democratas e pelo PSD, liberou os seus parlamentares para votar da maneira que quisessem. E alguns senadores que estavam de licença médica voltaram ao parlamento só para se manifestar, dar o voto. Foi o caso do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que esteve ontem na votação e deu seu voto a favor de Aécio Neves. E a acusação que recai sobre Aécio Neves é de... a Procuradoria-Geral da República fez a acusação ao senador dizendo que ele pediu e recebeu 2 milhões de reais do empresário Joesley Batista, que também teria usado o seu prestígio político para obstruir a justiça, para tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. Mas nada disso, esses argumentos da Procuradoria-Geral da República não convenceram os senadores e agora a situação de Aécio Neves é mais tranquila, ele está livre para exercer o seu mandato novamente no Senado Federal. Nádia. Certo, Délio Rocha. Agora o placar do Piauí foi 2-1. 2-1. Ciro Nogueira e Elmano Ferrer favoráveis a Aécio Neves. Regina Souza já tinha declarado, lógico, é do PT, votou contra o senador Tucano. Bom, Délio, ontem outra movimentação em Brasília. O presidente Michel Temer e a base aliada estão, Elivaldo, organizando junto ali com os deputados. Já teve a famosa carta enviada pelo Temer aos parlamentares, aos deputados. E ontem teve um almoço na casa de um piauiense, do deputado Heráclito Fortes, do PSB do Piauí. Qual foi o cardápio desse almoço, hein, Délio? Olha, Nádia, os almoços na casa do deputado Heráclito Fortes já são famosos aqui em Brasília. E ontem o presidente Michel Temer foi comer uma galinhada na casa do senador piauiense e lá estavam outros parlamentares, outras autoridades políticas, como o senador Elmano Ferrer, do PMDB do Piauí, e o ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral. Na saída do almoço, Michel Temer, depois de degustar essa galinhada com tempero tipicamente piauiense, o presidente Michel Temer estava bem humorado e disse que nada vai atrapalhar a votação, esses assuntos que envolvem a votação da segunda denúncia contra ele aqui na Câmara. Ele fazia uma alusão aí aos últimos acontecimentos, a divulgação do vídeo da delação do doleiro Lúcio Funaro e esse estremecer na relação do presidente com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E segundo Heráclito Fortes, esse almoço foi um encontro informal, só para realmente reunir os amigos, não para falar de crise, mas só para falar de coisas boas. E Heráclito Fortes sempre aí defendendo o governo, e esse almoço de ontem mostrou que ele é uma das figuras mais próximas ao presidente Michel Temer, um homem, um aliado aí de todas as horas, mesmo dos momentos mais difíceis. Heráclito Fortes nunca foge da defesa do presidente Michel Temer, uma situação que é bem diferente da história aí no Piauí, né, Nádia e Elivaldo, em que o deputado Heráclito Fortes é um dos mais ferrenhos opositores ao governo estadual.
Exatamente, Délio. A gente estava comentando aqui que a cozinheira lá do deputado Horácio deve ser de primeira, deve Craque. ser mão de ouro, viu? Uma Porque chefe. acontecem muitos almoços importantes lá na casa do deputado e essa galinhada devia estar muito boa, assim. Na saída ontem, o presidente Temer ainda foi abordado ali pela imprensa, disse que está tranquilíssimo com relação à votação dessa segunda denúncia. Muito obrigada, Délio Rocha, um bom dia para você. E olha, ontem, Alivaldo, já foram publicados os 2 decretos de exoneração de Fábio Abreu e Rejane Dias das Secretarias de Segurança e de Educação. Eles já assumiram os mandatos de deputados federais, deputada federal e deputado federal pela bancada do Piauí. E aí o questionamento é, vão ficar até a votação da denúncia? Vão apenas para a votação das emendas? Ou a votação das emendas acontecerá depois da votação da denúncia como uma forma de barganha aí do presidente Temer? Pois é, Nádia, aí precisa se analisar, porque o objetivo dos dois, exatamente o motivo que saem dos cargos, exatamente para votar as emendas, indicar as emendas até por um preceito legal que hoje predomina na Câmara Federal. Agora, claro que essa votação coincide com a votação lá a indicação das emendas coincide com a votação da denúncia, né? E eu imagino que do lado do Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer não vai liberar a emenda agora, antes da votação, Eu ou também vai? acho que não. Com o profissionalismo que é o presidente Michel Temer na relação com o Congresso, dificilmente ele terá um ato de, não, vamos logo distribuir as emendas e depois a gente vota. Eu não entendo nada de política, acho que não. E você que entende? Acha o quê? Eu acho que ele vai deixar para depois também. Pois é, também agora, é a mesma coisa os que eu dois, objetivamente, Nádia, dos dois, Fábio Abreu já declarou à imprensa, vai também para votar a favor da denúncia. Rejane Dias, deputada federal do PT, vai para indicar as emendas. Para a deputada Rejane Dias, o melhor seria indicar as emendas agora, voltava na semana que vem para o cargo. Mas poderá estar lá no dia lá da emenda. Aí vai deixar o governador numa situação A previsão até... é que o plenário, né, coloque essa discussão para os deputados votarem no próximo dia 24, que é na próxima semana.